Ayrton Marques, Mauá não tem hino? nos conte tudo Tem que ter sobre hino, Protege. o derby realizado Não posso contar tudo que No- sai muito palavrão. Estádio Municipal Pedro Benedetti, Grêmio Mauaense 3, Mauá Futebol Clube 2. Ora, pra quem foi acompanhar a partida, aproveitou para ver o clássico. Faz tempo que nós não vimos um clássico tão assim, né? Com muitas alternativas. Toma lá da cá, com jogo aberto, com franco. disposição, exatamente isso, né? Exato. O pessoal no jogo franco e o Mauaense, o Grêmio Mauaense venceu o clássico, portanto, até devolvendo a derrota do primeiro turno, né, Samuel? Por 1-0 naquela oportunidade. Dessa vez saíram muitos gols, né? 3-2 aí. E é legal saber que os dois times conseguiram a classificação, né? O Mauá pelo índice técnico, né? No segundo, nas duas vagas de terceiro colocados, conseguiu emplacar a sua classificação, isso é legal, isso é importante. Mas acima de tudo, a questão também, né, do que nós vimos, o desempenho dos dois times. Né? A sequência dos jogos, a sequência de bolas escanteadas, bolas lançadas, do jogo da esquerda para a direita, a antecipação das defesas contra os ataques, tal, tudo isso nós podemos acompanhar e saber que vou poder reforçar ainda, né? Pode reforçar. Acho que até 4 vagas, né? Parece que já estão Sim. conversando. Agora, evoluiu, os times evoluíram quando nós vimos o clássico do primeiro turno para este agora, evoluiu. Então isso é um bom presságio para as próximas fases aí, que terá muitas viagens o Grêmio Esportivo Mauaense, né? O Mauaense que deve realmente confirmar já entre hoje e amanhã, né? As datas junto com a Federação Paulista da sua estreia na segunda fase e possivelmente deve estrear fora, né? Tem Tanabi, tem o Independente de Limeira e mais o Ascicense. O Grêmio Esportivo Mauaense terminou em terceiro lugar aí. O Grêmio está no grupo 4, né? Sim. E lembrando que ele entrou, né, para esse jogo do Pega, do Clássico. Só fechando imaginando- aqui, Ayrton, me permita, no grupo 5 tem o Mauá, Batatais, AD Guarulhos e o Ecos de Suzano. O Mauá ficou em quinto lugar, né? O Grêmio em terceiro. A classificação, vamos chamar assim, né? Geral. Exato, geral. E a única viagem maior do Mauá, né, é lá para Batatais, né? Já o Grêmio tem que viajar 2 vezes, né? Longe, o Tanabi mais o Assis, né? Sim. Onde está o Nelson Silo, está em Assis. E Limeira, média distância. Né, distância, exatamente. Mas eu gostei, eu acho que realmente a gente vai poder imaginar que tem chance, tem condições de brigar para uma outra fase, para outra classificação. Agora, os gols, o Mauá começou melhor, né? Começou melhor, né? E estava tranquilo, né? Ele já jogou, entrou classificado, né? Sim. Estava de classificação aí. E fez 1-0, Fez 1-0 logo com ao Vitor, né? O Vitor Hugo, bom jogador, hein? Né? que já marcaram no primeiro turno. Exato, fez Gol da vitória. aos 6 minutos do primeiro tempo aí. E o Grêmio Esportivo Mauaense teve que colocar o dedinho na tomada para, né, acelerar o jogo, né? E antecipar e colocar lá, né, o número de jogadores muito mais no campo ofensivo. E aconteceu isso aos 27 com o gol de empate com o Wesley. Nós tivemos depois a participação aí, a camisa 7, que perdeu o gol, manteve a bola na trave, o John, mas fez logo no começo do segundo tempo, aos 3 minutos, fez o Então, 2-1. destacando que no primeiro tempo, tudo igual, 1-1. 1-1. E com a presença do John fazendo esse segundo gol. E depois ainda dando trabalho ainda, né? Aproveitando os contragolpes, já que o Mauá deu espaço, né? O Grêmio teve bola lá atrás, o John perdeu um gol claríssimo, que o Derek não ia perder, e Derek, na cara do gol, né? Minha mãe não ia perder, minha avó não ia perder. Mas enfim, faz parte do futebol, né? A gente entende isso, tem a questão do tempo, da velocidade, o tempo e o espaço da bola, tem a questão do gramado, tudo isso. E aos poucos foi criando essa grande oportunidade aí, a equipe do Mauá, para poder também fazer o seu terceiro gol, né? Que deu total Agora, condições. antes do terceiro gol, né, do Grêmio, o lateral direito André salvou o que seria o gol de empate do Mauá, né? Eu acho que foi na metade do segundo tempo, né? Na metade do segundo tempo. Não, quase no finalzinho já do jogo. Porque o terceiro gol saiu aos 46. E o segundo gol do Mauá para diminuir o placar foi aos 49, né? Sim, Do teu xará, o Samuel, né? sim. Aliás, quem chutou foi quem que estava no Mauá? Foi o próprio Vitor Hugo que chutou, né? E o André, o lateral do Grêmio, que acabou desviando, né? Cedendo o escanteio. Mas é isso, foi à disposição, à vontade. Pena que só tivemos 70 pessoas lá que pagaram o ingresso, que deu uma renda de 1.485 no Pedro Benedetti. Vamos à ficha técnica. O Grêmio Mauaense venceu de virada o Mauá Futebol Clube por 3-2. O Grêmio comandado pelo treinador Fred Freitas. O mandante foi o Mauá Futebol, né? Teve o Vitor Hugo no gol, depois se machucou, entrou o Riquelmo, Cauã Matheus, depois o Kalin, Cauã Matheus, Kalin, depois o Matheus Araújo, Taylor e Vitor Magalhães, depois o Samuel.
jogador de ataque. Vitor Santos, Denilson e Juan Pablo, depois Pedro Henrique. Wanderson, Vitor Hugo, Santana, Denilson Torres e depois Davi Almeida, técnico Thiago Constância. E a equipe do Grêmio Esportivo Mauense, Diego Santos, goleiro, André, Murilo, Douglas e Enzo, depois o Nicolas, João Pedro, Kaique Kainan, depois o Fialho e Darlisson, depois Guilherme Teixeira, John, depois Breno Libordi, Wesley, depois Bruno Jesus e Lucas Andrei, o técnico, o Fredson de Freitas, né? Você diz popular Fred, né? Os gols, portanto, Vitor Hugo aos 6 do primeiro tempo e Samuel aos 49 do segundo tempo do time do Mauá. O Grêmio Esportivo Mauense com 3 gols, Wesley nos 27 do primeiro tempo, John aos 3 minutos do segundo tempo e mais Lucas Andrei aos 46 da etapa complementar. Como eu disse, 70 pessoas pagaram ingresso e dão uma renda de R$ 1.485. Agora é aguardar a estreia, arbitragem? Né? Agora é aguardar a estreia do Mauá em casa e o Grêmio Esportivo fora de casa. A arbitragem do Thiago Lourenço de Matos. Assistente Mauro André de Freitas e João Petrúcio Marimônio de Jesus dos Santos. Cartões amarelos para o time do Mauá. Calil, o Vitor Santos e o Vitor Hugo. Do Grêmio Esportivo Mauense, o Lucas Andrei. Tem as notas dos jogadores? Ou conceitos? Olha, começando, o Vitor Hugo acabou machucando o goleiro, né? Entrou nesse lugar o Riquelme, que sentiu a entrada assim, dele. Começando pelo Mauá. O Mauá, o Vitor Hugo saiu machucado do goleiro, quando precisou estava lá para fazer a defesa, né? Agora o Riquelme, que entrou no lugar, sentiu nos 2 primeiros lances que ele participou no gol, ele deu uma vacilada, cedendo o escanteio, né? E errando, mas não prejudicando o time. Cauã Matheus foi bem pela lateral, o lateral que pôde apoiar, pôde até aproveitar, fazer uns lançamentos interessantes de um lado para o outro. O Calil, né, acabou levando amarelo aí, ficou irritado, mas deu uma sustentação na sua zaga, mas ficou nervoso depois do amarelo e foi sacado para a entrada do Michel Araújo, Matheus Araújo. Aí Taylor não complicou, camisa 4, o Vitor também, o meio campo também não complicou, teve um amarelo no jogo. O Vitor, lateral esquerdo, teve que sair, foi sacado, entrou em seu lugar o Samuel, que é jogador de ataque, até que ele fez o gol para diminuir, né, a marcação. O 7, Wanderson, o 8, Denilson, bom jogador, né? Bom jogador, o Denilson, que conversou depois com a gente, né, Samuel? Sim. O Vitor Hugo, que foi para a rede, né? Abriu, estocou a rede. O Juan Pablo, que também acabou sentindo uma contusão, entrou no seu lugar o Pedrinho ainda no primeiro tempo. Denilson Paes, né, que resolveu ajudar também fazendo o gol. E em seu lugar, que ele cansou, depois entrou o Davi, camisa 18. Agora, o Grêmio Esportivo Mauense, do técnico Fred, e pôde também mostrar o seu serviço e com desempenho também muito bom para fazer essa boa vitória de 3-2. Diego Santos no gol, não vi dificuldade nenhuma. André, Murilo, Douglas e o João Pedro, mesmo o próprio Enzo também, que fazia o apoio, né, os homens da defesa, não vi muita dificuldade com eles. Em seu lugar, depois entrou o Nicolas, que era atacante, que precisava fazer aquele vira-vira como fez. Joe, né, sempre também dando trabalho para a defensiva. Cansou, mas fez o seu gol e também aí aproveitou para dar bola na trave, perder gols feitos. E em seu lugar aí entrou o Breno, outro atacante. O Kaique Kainan, que não foi bem, né? Subiu um pouco do jogo. Em seu lugar o Vinícius Fialho, jogador de meio campo. Wesley acabou também chegando junto, fazendo seu gol. E cansou e o Bruno Lima entrou no seu lugar. E o Darlisson também cansou, em seu lugar o 16 Prates. Eles descansaram por quê? Porque precisava correr, fazer amplitude do jogo, né? Quando o Mauá tinha toda a ocupação no campo de defesa do Grêmio, era hora de fazer a esticada de bola. Por isso que cansou, correu bastante o Wesley e o Lucas Andrei, que também participou de um dos gols da equipe do Mauá. Em seu lugar entrou aí, né? Não, ele foi até o fim, o Lucas. O Darlisson que cansou e o Prates acabou aí entrando no seu lugar. Olha, eu vejo uma boa expectativa para os dois times na próxima fase e o Grêmio oscilou em alguns jogos na primeira fase, inclusive em casa, né, até fora. Vejo que vai dar trabalho para os adversários e é bom para nós, né? Bom para a cidade de Mauá. Legal. Agora, desculpe, agora vamos à seleção do clássico, Ayrton Marques. Nossa senhora, né? Goleiro. Goleiro do Grêmio ou goleiro do Mauá? O melhor goleiro. Diego, goleiro do Mauá. Goleiro do Mauá. Anota aí, hein? Depois eu vou pedir pra você repetir. Posso colocar uma estrelinha? Sim. Goleiro Diego do Mauá Futebol Clube. Lateral direito? Agora o André e o Cauã foram bem, né? Os dois laterais, hein? Vou no time que ganhou, André. André, lateral direito do Grêmio. Zagueiro? Pela direita? Tem o Murilo do Grêmio e tem o Calil. Calil ficou um pouco nervoso. Vou de Murilo também, do Grêmio. Murilo. O Calil levou amarelo, inclusive. Quarto zagueiro. Douglas de um lado, do Mauá, e Taylor zagueiro do outro. pela esquerda. Isso,
Eu acho que eu vou colocar toda a zaga do Grêmio, tá? Beleza, então, quarto zagueiro e lateral esquerdo do Grêmio. Isso. Hum. E o Quarto zagueiro, quem é o quarto zagueiro? Douglas. O lateral esquerdo? O Enzo. Enzo. Agora, primeiro volante. Do Grêmio Mauá. Seleção do clássico Grêmio Mauense 3, Mauá 2. O Vitor, que procurou ajudar demais a sua defesa. Vitor do Mauá, procurou ajudar muito. Primeiro volante. Segundo volante. Volante tem que ser o Denilson do Mauá, o número 8 do Mauá. Denilson do Mauá. Isso. Meias. O Pablo acabou saindo logo no primeiro tempo. O Darson acabou cansando. Darlison do Grêmio. Darlison do Grêmio, mais um outro meia. Vamos desenhar a equipe no 4-4-2. Wanderson, camisa 7 do Mauá. Fechamos a meiuca, agora vamos aos atacantes. Olha, o Vitor Hugo foi bem, fez até o gol, né? Olha, podia até colocar os dois que fizeram, os dois camisa 9, né? O Vitor Hugo e o Wesley, né? Do Grêmio Mauense. Tá. Mas eu vi que o Wesley, não é Wesley, é Wesley, né? É. Ele acabou mostrando que também ajuda no meio campo, no combate, na defesa. Camisa 9 do Grêmio, Wesley. Então fechamos o 11, a seleção do clássico Grêmio Mauense 3, Mauá 2. Treinador é o Fred, do Grêmio? Sim. Sim, então vamos lá. Mexeu. Escalando aí. Diego Santos, goleiro. André, Murilo, Douglas e Enzo, os homens da defesa. Tá? No meio campo tem o Vitor e o Denilson, inclusive do Mauá, né? Tá? Mais um pouco à frente, o Darlison. E quem mais que eu falei? Darlison. E o Wanderson. E na frente, o Wesley, do Grêmio. E vou colocar o Denilson do Mauá. Denilson, que também correu bem. Isso, legal. 11. Fechamos o 11. O Ayrton agora destaca quantos jogadores do vencedor e quantos jogadores do perdedor. Após o apoio cultural do Restaurante Dragão Brasileiro. Restaurante Dragão Brasileiro, onde você encontra a melhor parmegiana de Mauá com um precinho que cabe em seu bolso. Restaurante Dragão Brasileiro. Provou, gostou? Restaurante Dragão Brasileiro. 7 do Grêmio e 4 do Mauá. Legal. Mais alguma informação sobre o Grêmio Mauense e também do Mauá Futebol Clube? Não, só recapitulando, né, com relação à presença do Grêmio Esportivo Mauense em terceiro lugar na classificação geral da primeira fase, pega o Tanabe, pega o Independente de Limeira e o Ascicense. Já o Mauá, em quinto lugar, vai pegar o Ecos de Suzano, Batatais e Guarulhos. Lembrando que a segunda fase da Bezinha Paulista Sub-23 terá 2 grupos de 4 e teremos também turno e retorno. Depois, os 2 melhores de cada grupo, num total de 4 equipes, seguem aí em busca do acesso ou retorno à Série A4 Paulista 2026.